Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. E em 2016, completa-se uma década de vigência da Lei Maria da Penha. A regra foi sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006 e tinha como objetivo coibir os casos de violência doméstica e contra a mulher. Hoje no programa nós vamos fazer uma análise a respeito desses 10 anos de existência da lei. E para isso nós recebemos aqui no programa a Valesca Vasconcelos, que é secretária municipal adjunta da Mulher, e também a Rúbia Abes da Cruz, coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe em defesa dos direitos da mulher. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui no programa de hoje para tratar deste assunto tão importante que é essa primeira década da Lei Maria da Penha. Valesca, eu vou começar te perguntando a respeito de como que essa lei mudou a forma como os brasileiros encaram esse tipo de caso nesses últimos 10 anos. Tu lutas em defesa dos direitos das mulheres há mais tempo do que esses 10 anos, né? Então eu quero saber da tua opinião a respeito de como que o Brasil recebeu essa lei, como que ela mudou a forma como o brasileiro encara esse tipo de caso. Então, eu venho de uma profissão que é o magistério, né? E a escola é um ponto onde... um dos pontos dentro da comunidade onde essas questões de violência, todas as questões chegam, né? A escola tem esse papel. E nesses 20 anos, né, de militância nesta área, eu tenho visto, nós conseguimos ver bastante, acredito que a Rúbia também, a gente consegue ver o quanto se mudou. Talvez para o cidadão comum, digamos assim, não tenha acrescentado muito, mas a gente vê o quanto mudou. Eu sou de uma época, e a Rúbia também, em que para se conseguir provar, na verdade, às vezes a questão da violência, né, era muito complicado. E isso é uma coisa que a gente estava falando antes de começar o programa. A violência, ela é algo privado, ela acontece do portão para dentro ou da porta para dentro. E aí a gente tem aqueles ditados, né, absurdos que a gente ouviu a vida inteira e muitas vezes repetiu antes de se dar conta do que era. Quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Nós temos um julgamento, a sociedade tem um julgamento da mulher também bastante complicado. Não, mas se ele está brigando com ela, que algo ela fez. Então, esse monte de ditados e de costumes que foram sendo introjetados na cultura da gente. E por isso hoje a gente tem uma cultura que vem há muito tempo, que a violência contra a mulher é uma coisa que não deve ser combatida. A Lei Maria da Penha vem para mudar isso, né? Nós já avançamos, mas precisamos avançar ainda mais, né? A Lei Maria da Penha foi considerada uma lei perfeita no sentido organizacional, de como ela foi gestada, né? E nesse aspecto a Rúbia pode falar mais a questão da gestão, da gestação, né, na verdade, da Lei Maria da Penha. Ela pensa em todos os detalhes, ela não pensa só na questão do agressor e da vítima, mas do agressor e da vítima, o que a gente pode fazer para o mundo mudar, para a comunidade da gente, a sociedade mudar em relação a isso. Então, assim, ela veio nesses 10 anos, a gente comemora, porque com a Lei Maria da Penha a gente teve mudanças de comportamento, ainda que muito tímidas, mas tivemos bastante mudanças de comportamento. Certo. Rúbia, tu que atuas também nesse comitê que é internacional, né, latino-americano e do Caribe, como que os outros países, como que a comunidade internacional enxergou essa iniciativa do Brasil, né, de ter feito a lei há 10 anos atrás, e também uma avaliação de como que tu avalias a mudança no país a partir dessa lei? Sim, tem muitos pontos convergentes, né, com o que a Valesca trouxe em relação à legislação. Ela teve nacionalmente uma amplitude, né, do reconhecimento da lei. Acho que isso que foi importante, mas por quê? Né? Porque toca nas famílias, no dia a dia, né, as questões de violência que não são só físicas, que são também psicológicas, que são morais. A patrimonial também entrou, violência sexual, que a gente pensa que só acontece nas ruas, mas ela acontece de 70% dos casos, uma média que vai de 60% a 80% mundialmente, né, acontece dentro de casa. O pai, o padrasto, os parentes mais próximos são os principais agressores. Então, a lei privilegiou, digamos assim, esses tipos de violência. Embora a mulher sofra violência em muitos contextos, agora com a internet é uma novidade, né, ser filmada, a privacidade da mulher, a violência institucional que está no tratamento, que é ofertado quando acredita que a mulher, né, merecia um corretivo, porque socialmente é isso, né, o patriarcado traz isso, a mulher passível de correção pelo marido, pelo pai, né, de acordo com o seu comportamento.
E, claro, a lei, ela traz um conhecimento de 98% dos brasileiros, em pesquisa recente que o Instituto Patrícia Galvão realizou, mas claro que não sabe depois todos os trâmites necessários para essa lei efetivamente ser implementada. Né? Conhece a lei, sabe do que se trata, que é de violência contra a mulher, mas não necessariamente sabe todo o transcorrer. E a lei por si só não muda a cultura, ela começa, né? É um primeiro instrumento de transformação de uma cultura que é machista na nossa sociedade, que culpabiliza, em geral, as mulheres, não pela violência, mas pelo comportamento sexual, que pode ser gerador de uma violência. Então, sempre tem, né, algo em relação à culpabilização dessa mulher. Mesmo quando ela retorna, é porque gosta de apanhar. Não é porque ela precisa voltar por questões econômicas, ou porque tem filhos dessa relação, ou porque ainda ama e não conseguiu sair desse ciclo de violência, porque é toda uma violência psicológica, e que afeta a autoestima, né? E a possibilidade da mulher se colocar no mundo. Ela se sente inferior, muitas vezes, pela questão da violência. Claro que tem inúmeros tipos de mulheres, umas mais vulneráveis, outras menos à violência. Né? A gente sabe algo que tem sido falado agora também no âmbito do direito, em relação à interseccionalidade, que é a mulher, não só a mulher, mas é a mulher negra, a mulher deficiente, né, a mulher que é lésbica, a mulher, enfim, que é HIV, com todas as suas vulnerabilidades, o quanto isso pode deixá-la mais ou menos vulnerável à violência. Né? Então, mas a tua pergunta, no âmbito internacional, desculpa que eu me estendi falando um pouco do panorama, mas foi extremamente positivo. Por quê? Porque o CLADEM encaminhou, junto com o CEGIL, esse caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque no Brasil o padrão de violência era algo sistemático e faziam 12 anos e não havia uma decisão definitiva no caso da Maria da Penha. 12 anos de tribunal do júri, vai e volta e nada acontecia, que nem tem mais agora o tribunal do júri, mas enfim. Protesto por novo júri, que não tem mais um tipo aí que eu me confundi, então é uma questão penal aqui que não importa no nosso caso, mas criou uma jurisprudência internacional. Apesar de ter sido uma recomendação, não foi uma decisão final, foi uma recomendação que o Brasil aceitou e implementou quando elaborou essa legislação. Né? Então, nesse aspecto é muito positivo, porque todos os países latino-americanos, os que são signatários da Organização dos Estados Americanos e também os da ONU, né, da Organização das Nações Unidas também, porque a gente utilizou a Convenção CEDAW, que é da discriminação contra a mulher, que é da ONU, e a Belém do Pará, que é da OEA, para a gente conseguir, então, essa decisão que acabou não sendo decidida imediatamente, porque o Brasil, após as recomendações, se organizou para dar conta dessa demanda, para o caso não ir para a Corte de Direitos Humanos. Então, parou na comissão. Só que a gente tem avaliado, pela dificuldade de implementação em delegacias de polícia, no interior, muitas faltas, que ainda temos muitos avanços, mas temos ainda muitas faltas. A gente considera a possibilidade desse caso voltar e ir para a corte para que o Brasil assuma efetivamente, porque perdemos as secretarias no âmbito estadual, no âmbito nacional, não sabemos muito bem o que está acontecendo efetivamente, mas verificamos retrocessos, né, na área da violência contra a mulher. Certo, no meio da tua resposta, lá no início, tu falaste de que 70% em todos os países da violência acontece dentro de casa, né? Como é que acontece? A gente sabe que no Brasil são casos recorrentes de violência doméstica contra a mulher. Como é que acontecem esses casos fora do país? Como é que tem registros, dados, como os outros países, principalmente aqui da América Latina, têm enfrentado esse problema? Esses dados de acontecer de 70% a 80% dentro de casa é da violência sexual. Porque, por óbvio, a violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre, se não acontece em casa, é fruto das relações familiares, né, e domésticas. Então, a Lei Maria da Penha, predominantemente, nem tem esse dado, quase 100% acontece em casa ou acontece nas ruas, mas frutos, né, de uma relação mais próxima. Esse dado é da violência sexual, né, que é internacional mesmo, né? Então oscila, alguns países o índice fica em 60%, outro em 80%, mas é sempre a maioria dos casos no mundo inteiro de violência sexual ocorrem dentro de casa, né? Acontece também num local escuro, né, que a menina está indo embora, numa parada de ônibus. Na volta da universidade. Na universidade. Então, isso na também, universidade também. Infelizmente tem acontecido, um outro fenômeno que a gente tem verificado. É verdade. Mas internacionalmente é da mesma forma, não sei, é um fenômeno internacional essa questão do patriarcado mesmo, né, da condição de superioridade que se vê o homem, né, o homem branco, inclusive, de classe alta, heterossexual, existe
algo que se coloca, né, que se contrapõe de pesos e medidas na sociedade que acaba sendo dessa forma que se organiza, né? Então, inclusive pegando o gancho disso que tu perguntaste para a Rúbia, nós temos uma dificuldade bastante grande lá no Centro de Referência. O nosso Centro de Referência atendeu mais de 1.400 mulheres até 30 de junho, agora passado. Nós não fizemos a contagem de julho e de agosto, já estamos quase na metade de agosto, né? Mas o nosso Centro de Referência não tem nenhum óbito, né? Mas eu queria falar depois isso melhor, mas é muito difícil para nós quando são mulheres, principalmente a partir dos 30 anos, ela verbalizar que o fazer sexo quando ela não tem vontade porque o marido exige, isso é estupro. Elas acham que isso está no pacote do casamento. Né? São obrigadas. Não, mas é minha obrigação. Elas, inclusive, no início, quando são questionadas, e os técnicos têm muita habilidade, a nossa equipe é uma equipe de excelência, realmente. Nós temos sorte, o município tem sorte de ter técnicos tão bem qualificados, preparados. Os técnicos abordam no início e depois na metade, não no final, porque às vezes nós temos pessoas... O Centro de Referência existe há 4 anos e nós temos pessoas que estão lá conosco há 4 anos fazendo acompanhamento. Né? Então, vira e mexe, aparecem por lá e a gente está monitorando mais de 75% desses casos. E é difícil para as mulheres admitir que o fazer sexo sem ter vontade para acalmar o marido não está dentro do pacote de obrigações. Ela acha que isso é uma obrigação da mulher. Claro que configurar exatamente uma relação sexual contra a vontade como estupro não é o caso. Mas o importante é o reconhecimento dessas mulheres que elas não devam se sujeitar a isso e no caso delas não desejarem e se colocarem que não, e aí, de uma certa forma, com violência, houvesse imposição, vai se configurar o estupro. Sim, se mas é importante que saibam. E eu queria pegar a palavra por essa questão, mas especialmente pelo Centro de Referência, porque uma política pública ela até já existia, mas que ela foi efetivamente implementada após a Lei Maria da Penha, né, como algo central, e eu acredito que é uma política pública da melhor qualidade mesmo e que deve ser ampliada em todo o Brasil como uma forma de prevenção da violência sexual contra a mulher, porque delegacia de polícia tem que investigar, então pode duvidar, né, o juiz vai julgar, então também pode tentar analisar a palavra. Agora, o Centro de Referência sempre vai estar para apoiar essa mulher que está nessa situação de violência. E apoiar nesses momentos também, né? Em que há um questionamento de alguém da rede, né? De algum ente da rede, não alguém, mas a rede, ou seja, na Secretaria de Segurança, ou no próprio Judiciário, isso é importante. Certo. O que mais precisa é a rede, né? Na questão da violência contra a mulher. Eu ia colocar o assunto da rede mais adiante na conversa, mas vamos então trazer ele agora. A importância de não só a lei, tem ela há 10 anos, mas a importância de ter uma rede que ajude a ser implementada essa lei, né? O acolhimento também, a questão da delegacia, mas a importância de ter essa rede. A rede para nós, no nosso Centro de Referência, é muito importante, né? Mas assim, a rede por si só não é só isso, né? Não existir a rede, está ali a Secretaria de Segurança, o Judiciário, nós precisamos ter uma rede capacitada, né? Com entes que sejam capacitados, com funcionários capacitados. Porque o que acontece? Isso que a gente estava falando há pouco tempo, que a Rúbia mencionou, o funcionário que está ali na frente, eu não gosto muito de dar o exemplo, enfim, nominar o exemplo, porque a gente pode ferir alguma suscetibilidade, né? Mas o funcionário que está atendendo uma mulher e que está na linha de frente, ele não pode fazer juízo de valor, né, sobre aquela situação. Né? A gente sabe de casos que já chegaram para nós, inclusive de questionamentos da própria Patrulha Maria da Penha, que deveria fazer, não, mas tu tá aqui de novo? Não, mas faz 8 meses que eu entreguei uma medida protetiva para ele ficar distante de ti. Então, isso é muito complicado. E acaba inibindo a mulher de buscar o atendimento, enfim, seja no centro de referência ou em algum outro... No ano passado nós tivemos problema no mau atendimento na delegacia da mulher, né, que foi um caso que ganhou grande repercussão. É mais ou menos nesse sentido do que tu estás falando. Sim, quando não é capacitado, exatamente. Acaba não compreendendo o problema. É uma falta de entendimento da situação. Então, assim, se o indivíduo não está capacitado para fazer aquele atendimento, é melhor até deixar para alguém que realmente esteja. E é um dado bem importante que a maioria dos casos de assassinato, de feminicídio de mulheres nessas condições, acontecem justamente quando ela efetivamente decide se separar. Quando ela consegue romper com a relação, é que existe o maior número de tentativas, né, de homicídios e de homicídios consumados. Bem nesse período, quando o homem, então, se desespera e vê que perdeu aquele controle, que ele exercia um controle através da violência, né, através de uma opressão, do medo, né, não necessariamente de uma relação de amor
podia ter sido, mas acaba se transformando, né, nesse sentido. Então, quando uma mulher volta, muitas vezes é pelo medo também. Né? Não estou justificando aqui, existem retornos sim, porque a mulher acha que ama, que esse homem pode mudar, que pode ser diferente, que é só quando bebeu ou só quando aconteceu tal situação. Enfim, as desculpas que a gente faz para si mesma em vários aspectos na vida, não só nesse, são inúmeras, né? Quando a gente está em algumas situações complicadas. Então, por óbvio que uma situação de violência conjugal, né, de um marido com uma mulher, é uma questão complexa, não é tão simples assim. E por isso que precisa de todos esses apoios, né? E tem questões que são mesmo comportamentais, culturais. A mulher nasceu quando menina, vendo o pai agredir a mãe, depois o padrasto agrediu a mãe, o vizinho também bate, né? A avó apanhava. Então é como se fosse naturalizado sem ser natural, porque isso não é geracional, natural, né? né? Então, é algo acontece comportamental. Na família, na vizinhança, na comunidade, então ela acha que isso é assim. Se constrói as dessa relações, forma. né? Fazer um parênteses importante, já que falamos violência, ela não precisa ser exclusivamente física também, né? Ah, não, tem. E a própria Lei Maria da Penha, como a Rúbia referiu, ela tem em todos os aspectos, né? A psicológica, a patrimonial, também a gente moral. tem muito, a moral, né? Além da física, claro, que é a o sexual mais... A sexual, e a própria psicológica, tá no nome. Só que, claro, a Lei Maria da Penha não faz tipos penais, né? A lei não criou tipo penal, ela ampliou a pena e com isso acabou saindo do procedimento da Lei 9.099. É um procedimento único, agora específico, que a Lei Maria da Penha tem, onde tem locais que tem um juizado específico de violência, onde não há, são nas varas de violência criminal, que acaba acontecendo o trâmite, né, do procedimento em relação à Lei Maria da Penha. Existe muita desistência, mas também acontece a desistência por conta de outras questões que estão muito além do que só o judiciário pode dar conta, por isso a rede, né? Por isso o atendimento da assistência social, da psicóloga, de outros, né, profissionais que têm que estar envolvidos além da segurança e do judiciário. Certo, Né? A própria educação, né, Vanessa? Claro, que a gente tava, é o que eu ia tava comentar. Vocês comentaram da questão judiciário, questão polícia, a rede de acolhimento, mas também envolve educação e a saúde também, né? Porque a porta de entrada muitas vezes são a saúde é os postos de saúde. fundamental. A violência contra as mulheres, ela é um caso, não só um caso de justiça, mas um caso social, mas é também um caso de saúde pública. As mulheres que sofrem violência, elas adoecem mais, elas faltam mais ao trabalho. Então, para a iniciativa privada que cobra, não que a pública não, mas que cobra mais da mulher, nós temos muitos casos de mulheres que acabaram entrando no INSS porque não conseguem trabalhar, né? Ou pela depressão ou pelo cárcere privado, muitas vezes, que elas são obrigadas, né, a ficar em casa para não sofrer mais violência. Quer dizer, ela está sofrendo violência também, mas não a física. Então a gente, na verdade, assim, em Porto Alegre a gente inovou, né, e acho que era uma demanda, é uma demanda não só porque está na Lei Maria da Penha, mas do movimento social de mulheres, que se trabalhasse a questão da Lei Maria da Penha, da violência, se abordasse, porque a escola, eu digo, é uma esponja. A gente recebe, eu falo a gente porque eu venho do magistério, e a gente recebe muitos casos, né? Então, quando a gente chama, às vezes, o pai de um aluno, ou a mãe, né? Mas a gente chama a mãe de um aluno na escola, a gente começa, quando conversa com essa mãe, a gente começa a entender por que a criança, né, o adolescente mudou, ou mudou o comportamento, ou tem aquele comportamento. Ela acaba, o professor acaba sendo uma espécie de receptor de confissões, né? Então ela diz, olha, está acontecendo isso, estou sem emprego, meu marido isso, aquilo, enfim. Certo. A Rúbia comentou agora há pouco sobre as especificidades da lei, né? O que diz a lei, o que prevê a lei. Eu queria que tu comentasse o que ela caracteriza como violência doméstica, o que está escrito na lei, diferente das outras leis que já existiam. O que prevê como punição. Não havia no Brasil nenhuma lei específica de violência contra a mulher, né? O enquadramento era lesão corporal, né? Que os tipos penais permanecem, né? Como a gente falei, a gente não mudou o tipo penal, mas era ameaça, lesão corporal leve, grave ou gravíssima, né? Calúnia, injúria, difamação, cárcere privado, e basicamente eram esses os tipos penais que permanecem. Só que a lei trouxe o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, tentou especificar. E, né, e nesse contexto ele traz, então, repetindo um pouco a questão da violência física, que são basicamente a lesão corporal, né? Que pode ser um soco, mas pode ser também tortura, né? Não, a gente não tem um tipo penal de tortura, mas aí a lesão corporal fica gravíssima, ou pode ser enquadrada até como uma tentativa de homicídio. E de homicídios também são tipos penais que permanecem.
Então só se especificou mais tipos de violência que aqueles que eram vistos, tipo assim, parece que a violência era só física, mas não, ela também é psicológica, ela também é moral, quer dizer, né, falar da moral de uma mulher afeta socialmente essa mulher, né? Recentemente agora a menina da Olimpíada que teve uma relação sexual, a ela ficou como se não pudesse ter tido a relação sexual e ele foi vencedor, então parece que o homem sempre pode e a mulher não se comportar dessa forma, né? Então por isso também tem a questão da violência sexual na lei e a questão da violência patrimonial. Então, a moral, sexual, patrimonial, física, psicológica. Essas são os 5 tipos, digamos assim, de violência. E, apesar, como eu falei no início, da violência contra a mulher ser muito mais ampla, acontecer no âmbito público, nas ruas, nas universidades, nas escolas, na mídia, né, em vários contextos, a Lei Maria da Penha se preocupou em trabalhar a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Ou seja, do marido, também pode acontecer das relações familiares mais amplas, onde haja essa violência, onde ocorra a violência de gênero, né? Onde tem essa especificidade também, ou seja, da subordinação do outro, né? De ver o outro como menos, e a questão de gênero consegue trazer isso, né? Porque os homens se sentem superiores às mulheres, seja por uma questão de força, ou força física, ou por todo um contexto cultural e social, onde o homem era o provedor e mandava, desmandava, enfim, as questões vão mudando. Então a lei tentou trabalhar nessas questões. Não precisa coabitação, pode ser relação de namoro também, né? Mas são as relações de afeto. E aí são tipos penais, são descrições na Lei Maria da Penha que trazem em que contexto exatamente, eu não vou saber te dizer exatamente o que está escrito, mas é nas relações, então, familiares, onde tem afeto, né? E independente de coabitação. Basicamente seriam essas as formas que acontece dentro do âmbito da família. Não importa se a violência acontecer na rua, se for desse marido, companheiro, namorado, ex-namorado, né? Sim. Em relação aos namorados havia divergências, mas a lei fala claramente que não precisa coabitar, então o tribunal tem assim entendido. Existe agora uma questão muito complexa que eu tenho observado, que os tribunais têm entendido que se a mulher reage de alguma forma, ou se a mulher tem algum poder, como foi a atriz Luana Piovani, ou a própria Luísa Brunet, do caso da Luísa Brunet não foi julgado ainda, mas o da Luana Piovani é muito parecido, o primeiro entendimento foi de como ela era uma mulher global, com dinheiro, que não caberia a hipossuficiência e vulnerabilidade no caso dela. Só que a hipossuficiência e a vulnerabilidade se dá pela força física, né? Ele agrediu ela numa boate, os dois estavam, né, com bebida e tal, e quer dizer, o que importa se ela é uma atriz global, né? Ali naquele contexto houve uma violência contra uma mulher, né? Que está bem especificado na lei. Normalmente, até por uma questão de patriarcado, sempre tentam desconstruir a mulher, né? Eu estava comentando com o Vinícius no início do programa que a questão do estupro coletivo no Rio de Janeiro, primeiro, assim, em 24 horas se levantou toda a vida da menina. Todo mundo sabia que ela curtia sexo grupal, que ela ia no bonde não sei do que ela usava sainha curta sem calcinha. Que ela já tinha um filho. Que ela já tinha um filho, enfim. Como se as meninas com 13 anos não ficassem grávidas de violência, né? Então, assim, ninguém quis levantar a vida primeiro dos agressores, né? Então, é uma questão mesmo de patriarcado. E quando a gente fala na questão da violência, que a Lei Maria da Penha prevê que ela é intrafamiliar, e aí as relações familiares, não só a relação de um homem e uma mulher, enfim, ela prevê nas relações homoafetivas, na aplicação da Lei Maria da Penha, nas relações entre avó e neto, isso é uma coisa que tem crescido muito, eu não sei se em outros lugares, porque eu realmente não paramos ainda para fazer esse comparativo, mas em Porto Alegre a gente tem um número bastante significativo de senhoras aposentadas. E de filhos com mães também, né? Que os netos, enfim, né, exploram, isso que é o que chega para nós, economicamente, e aí quando elas dizem não, porque já fizeram muitos empréstimos, não têm condições, elas são agredidas psicologicamente, fisicamente, bastante, até pela questão da vulnerabilidade, a dificuldade dos idosos. Certo, nós vamos encaminhar agora para o final do primeiro bloco. Eu aguardo que você acompanhe com a gente, siga com a gente no nosso próximo bloco. TV Câmara Entrevista volta já, não saia daí. Se você quer conhecer melhor a história do Estado gaúcho, o lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios
situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do Estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos. Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na Rua 7 de Setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje estamos fazendo uma análise a respeito dos 10 anos de existência da Lei Maria da Penha aqui no Brasil, a lei que tem como objetivo coibir os casos de violência doméstica e violência contra a mulher. Para isso a gente recebe aqui no estúdio hoje a Valesca Vasconcelos, que é secretária municipal adjunta da Mulher, e também a Rúbia Abes da Cruz, que é coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe em defesa dos direitos da mulher. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando a respeito das especificidades, né, da lei, o que ela traz em respeito das punições e tudo mais. E aí agora eu quero abrir esse segundo bloco perguntando para vocês o que a lei previa que ainda não conseguiu sair do papel, né, que ainda não saiu do papel, que não foi realizado. Então vamos começar. Uma das questões que a lei prevê é que o Ministério Público possa fazer o cadastro de dados de casos de violência para que a gente tenha um cadastro único. Porque as secretarias de segurança dos municípios e do Estado, em geral do Estado, né, a segurança acabam buscando esses dados, mas muitas vezes são desencontrados. O número que chega no judiciário não é o mesmo que tem de registros policiais, por exemplo. Tem 12 mil casos no mês, chegam 8 mil casos no Poder Judiciário. Então, os casos que são processados, enfim, o Ministério Público poder ter esse dado e poder fazer essa correlação. Por exemplo, desde 2003 que tem exigência de ter notificação compulsória na área de saúde, que a gente falou também como um lugar importante, né, em relação à violência contra as mulheres. Porque ali, mesmo que a mulher não registre uma ocorrência policial, se ela sofreu violência, vai ficar ali cadastrado para a gente poder ter o dado mais preciso, que nós não temos. Mas enfim, então esse dado ainda a gente não tem de uma forma organizada, né? Esse ano, que eu saiba, foi que o Conselho Nacional do Ministério Público, de todos os estados, né? Então o Conselho Nacional se reuniu e conseguiu aprovar a forma que vai ser feito esse levantamento. Tem de uma forma geral, casos de violência contra a mulher tem um número de condenações que é muito pequeno, né? A impunidade é elevadíssima nos casos de crimes de violência contra a mulher. Por falta de prova, por uma série de questões, né, ainda é muito elevado. E a outra questão que nós também comentávamos é a questão da educação, né, que a Lei Maria da Penha teve uma visão desde o início também que a mídia também não fosse discriminatória e sexista, que a gente sabe que a mídia muitas vezes, né, coloca a mulher no lugar de que lava a roupa, de que faz a comida, e não o homem, né? Então, isso são uma das questões, e tem outras que incitam a violência mesmo. Recentemente nós fizemos uma denúncia contra a Elos num programa onde um ator global bem famoso, ele praticamente está levando pelos cabelos a mulher no chão se arrastando, e tem outra que é uma mulher com vários homens, assim, citando uma situação de estupro, assim, né, de uma certa forma, e nós achamos que era um pouco demais. Então, a Lei Maria da Penha também prevê, e na prática isso é muito difícil de acontecer. E nos planos de educação, na verdade, tivemos uma grande derrota no último ano, foi em 2015, ainda que nos planos de educação foi retirada a palavra gênero, como se gênero fosse o mesmo que transexual, que travesti, como algo que não pudesse ser dito, ser falado, quando na verdade trata dos comportamentos que as pessoas têm, independentemente do seu sexo, embora, né, a matriz sexual seja importante também nesses comportamentos que são determinados. Então as pessoas optam por ter outro comportamento que não tenha relação com o seu sexo biológico, é um problema, mas na prática existe. E a Lei Maria da Penha nem ia tão fundo assim
Sim, a Lei Maria da Penha queria trabalhar as questões onde o gênero acaba se sobrepondo ao outro, no caso o masculino em relação ao feminino, gerando a violência. Esse era o foco é o foco ainda da Lei Maria da Penha, né? E não questões mais amplas, como foi toda aquela briga da cartilha, que chamavam da cartilha gay, enfim, né? Um apelido preconceituoso. Na Câmara, eu estava no dia da votação, né? Foi assim, vergonha alheia, constrangedor. Eu me senti constrangida naquele momento, inclusive de ver mulheres, né, vereadoras, votando contra, fazendo mudanças absurdas, assim, que transformou totalmente o plano, né? E realmente a Rúbia referendou e referiu bem a questão de tivemos uma derrota, sim. Né? Mesmo que fôssemos discutir as várias matrizes sexuais, né? As orientações sexuais, isso é comum. Mesmo que discutíssemos está em todas as famílias, não tem como negar. Exatamente. Eu vi uma pessoa aí, meio famosa, que eu nem gosto de citar o nome, porque eu não gosto da mídia para esse tipo de pessoa, falar que a abertura da Olimpíada, né? Uma coisa pejorativa, os gays não apareceram. E aí eles esqueceram que a Leia T, que é filha de um jogador de futebol, o Toninho Cerezo, uma travesti. Que é uma transexual. Transexual. Que é uma transexual, foi que abriu a delegação brasileira naqueles triciclos, né? Não sei, quadriciclos, sei lá. Que cada... Ela que portava a bandeira, né? Ela que portava a bandeira que cada delegação tinha na abertura, né? Então, assim, é patético, as pessoas se preocupam tanto com o que o outro faz, né? No privado, isso é uma questão da pessoa. Vocês trouxeram o assunto da educação, e daí eu vou te dar o gancho, Valesca, para divulgar o que foi conquistado ano passado, que foi aquela cartilha explicando a questão da Maria da Penha nas escolas. A gente chama de gibi, até porque as crianças aqui no Rio Grande do Sul falam dessa forma. Eu fico muito feliz quando eu cito, cada vez que eu olho, né? A gente está na segunda edição e a gente tem uns exemplares lá. Na secretaria, foi bastante importante. É uma emenda, na verdade, uma lei que já existia da década de 90, acho que é de 96, que obrigava, enfim, eu não gosto muito dessa palavra, mas é essa palavra, a trabalhar o tema direitos humanos, né, de forma transversal no currículo. E essa emenda da vereadora Jussara Coni, aqui da casa, onde vai se trabalhar, né, a Lei Maria da Penha nas escolas. Então a gente já está na segunda edição. Estamos terminando, na verdade, já está terminando os exemplares que as escolas estão realmente pedindo. É isso que precisa, sabe? Criatividade para poder trabalhar com a temática. Não é um material caro do ponto de vista, nem para a prefeitura, né? Não foi caro para a prefeitura, foi nós junto com a ESMED, isso é importante, nosso trabalho no município de Porto Alegre é transversalizado também com todas as secretarias que são afins, a saúde, que é muito nossa parceira, a educação, né? Especificamente nesse caso da revista em quadrinhos, e a gente está na segunda, terminando já de distribuir a segunda edição nas escolas, porque teve uma aceitação muito boa, né? E a gente sabe que outros temas transversais dá muito certo essa coisa da criança, né? A própria educação do trânsito é importantíssima. A criança leva para dentro de casa. Cuidado olha, pai, com a água, com o meio ambiente, as crianças. O meio ambiente, a questão do trânsito, isso me chama muito a atenção, porque a criança chega em casa e diz, pai, o que tu faz não é certo, não pode passar o sinal vermelho, tem que parar antes da faixa. Então, assim, a gente vai educando novos cidadãos. Nós precisamos de novos homens e novas mulheres, né? Mulheres que saibam dizer não para a violência e meninos que saibam que a violência não é uma coisa legal e não deve ser praticada. Esse trabalho educativo é para as próximas gerações, né? E como é que é o trabalho educativo no caso dos homens que acabam cometendo esses casos, violentando mulheres ou se enquadrando na lei? Existe um pensamento de reeducar estes homens? Olha, existe na Lei Maria da Penha. Nós, ali no centro de referência, a gente atende só a mulher. É um centro de referência que atende mulheres vítimas de violência. O nome do nosso centro de referência é Márcia Calisto, em homenagem a uma colega nossa da prefeitura que em 2012, em julho de 2012, foi assassinada, ela e o filho, pelo marido, né? E que também fugia dos padrões econômicos e sociais, né? A Márcia era uma mulher super qualificada do município. A Márcia não só fez falta para a família, para os amigos, mas ela fez falta no município como uma técnica importante, trabalhava com doenças respiratórias, né? Principalmente dentro dos presídios aqui, que são espaços que as pessoas não gostam, nem que tenha na sua cidade, que dirão visitar. Nós atendemos só mulheres vítimas de violência. A gente sabe que o juizado tem atrelado à questão da pena, aqui em Porto Alegre são 11 encontros que eles fazem, com técnicos da área de psicologia e serviço social, onde eles
Na verdade, eles estão assim. inovando muito sem dialogar com o movimento de mulheres, com o movimento feminista. Eles estão elaborando trabalhos de justiça restaurativa, mediação de conflito, uma série de questões que fogem até ao trabalho mesmo do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário, né, não, e aquilo que a Lei Maria da Penha tem uma diz função, também, né? E a Lei Maria da Penha não fala em mediação de conflito, não fala em justiça restaurativa. Então, uma questão que eu acho importante ser colocada aqui, por exemplo, a Lei Maria da Penha, por ser uma lei mundialmente reconhecida, considerada a terceira melhor do mundo e por aí vai, porque ela tem a ver com a família também, eu acho a importância dela. Existem muitos deputados, deputadas, cada um quer modificar um pouquinho a lei para dizer que também fez a lei, que também de uma certa forma colaborou com a lei. Só que o movimento de mulheres, o movimento feminista tem um acordo que é não mexa na Lei Maria da Penha. Né? Faz 10 anos que mesmo alguma coisa que poderia até ficar melhor, nós não temos trabalhado nessa perspectiva, porque a gente acredita que ela tem que ser implementada efetivamente e não fugir daqui, dali. Tem questões que são boas, mas que não precisa mexer na Lei Maria da Penha. Por exemplo, dar direito previdenciário por um período por uma mulher que sofre violência, claro. Que a matrícula dos filhos seja feita na região que essa mulher teve que se mudar para fugir da violência, ok, nenhum problema. Tem algumas questões que são específicas por conta de toda essa violência na internet em relação às mulheres. Concordamos com a aprovação, mas não precisa misturar na lei. Né? Então, assim, a lei ela é muito boa para ser aplicada, faltam questões, como a gente falou. Né? Aqui falta um trabalho melhor em delegacias de polícia, queremos mais centros de referência, porque é uma política que tem dado resultado. O Casa da Mulher Brasileira diz que é uma política excepcional, eu digo diz que porque não temos aqui para verificar o dia a dia, mas eu sei de expertas que trabalham com violência há anos que disseram que, bem, ali realmente flui, acontece um trabalho efetivo. Né? Uhum. Então, a lei traz esse diferencial, só que a gente precisa implementar. E não, como algumas vezes eu faço palestras,